Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Suni Gentilau, pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Formoso. Eu tenho um convite especial para você. Dia 6, às 20h30, estará estreando um podcast que a gente gravou aqui e eu quero convidar você às 20 horas a assistir esse podcast. Foi uma conversa maravilhosa. Você não pode deixar de assistir este podcast. Tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado. Olha, dia 8 agora deste mês de setembro, eu estarei na Primeira Igreja Batista de Jacobina, no aniversário da igreja. Serei o preleitor no culto da manhã e culto da noite. Eu quero convidar você aí de Jacobina a estar conosco na Primeira Igreja Batista em Jacobina. Deus abençoe. Eu aguardo vocês, estarei com vocês aí em Jacobina. Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Uma mãe da Bíblia que soube superar obstáculos, porque na vida nem tudo é tão fácil, né? Tudo é tranquilo. E se a gente não souber superar os obstáculos da vida, a gente vai ser infeliz ou vai fazer outros infelizes. E aí a Bíblia vai ensinar como essa mulher foi usada por Deus, pelo poder do Espírito de Deus, para poder superar obstáculos e ser a mãe de Moisés, né? E fazer uma obra tão diferenciada. Eu vou estar lendo esse texto na versão da NVI, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente aqui, você não se preocupe não, é porque estou lendo nessa versão. A palavra do Senhor diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com um piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. E nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. E ao abri-lo, viu um bebê chorando, e ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. E então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, nós estamos reunidos aqui, e a tua promessa foi que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade de Jesus, o Senhor se revelaria entre nós, o Senhor estaria conosco. E nesta hora eu te peço, Senhor, revela a tua presença entre nós, toca o nosso coração, fala a nossa alma, e que a bênção do Senhor esteja conosco aqui. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém
e amém. Em cada geração, nós vamos encontrar pressões diferentes, para que os nossos filhos não sejam alcançados nem pelo nosso amor e nem pelo amor de Deus. E nos tempos de Moisés, que essa história está contando, a pressão era um decreto de Faraó. O decreto era muito violento, muito triste. Dizia que se uma mãe tivesse um filho homem, nascido entre os hebreus, tinha que jogar essa criança ao rio, para que os crocodilos pudessem comê-lo. Você pode imaginar que coisa horrível? Negócio que não dá para entender. Então você concebia, se não morria no parto, porque as parteiras eram orientadas para matarem as crianças, então a mãe era obrigada a lançar no rio para que morresse de alguma maneira. E essa era a grande pressão daqueles dias, morte dos filhos. Mas em cada geração, e nossos dias também, nós vivemos pressões que são sutis, não são tão declaradas dessa maneira, mas que estão atacando a família, atacando os nossos filhos, atacando o nosso dia a dia. E às vezes essas pressões, elas são muito, assim, nem perceptíveis. Por exemplo, a gente vive uma vida tão agitada, não é verdade? Que a gente não tem tempo para ser família. Eu não sei aqui no Nordeste, né? Eu vou lembrar dos meus dias de São Paulo, bem lá atrás, mas eu acho que era parecido. Quando chegava a noite, estava quente, as pessoas colocavam uma cadeira do lado de fora da casa. Acontecia isso aqui também, né? Colocavam uma cadeira do lado de fora, e de repente os meninos ficavam tudo em volta, brincando, e a gente batendo papo, e depois o outro vizinho estava ali também, e a gente tinha tempo para conversar, tempo para ensinar a vida, tempo para ensinar valores que iam sendo colocados de uma maneira muito natural. Como é que são as pressões no dia de hoje? Está todo mundo correndo, todo mundo agitado, trabalhando, homem e mulher trabalhando, todo mundo fazendo, e quando chega em casa, tem duas coisas que atrapalham muito: televisão e celular. Estou certo ou não é? Não é verdade? E aí, tem vezes, isso é automático, que a gente manda recado pelo celular para quem está dentro de casa. Fala a verdade que você nunca fez isso. Eu já fiz, você tem que falar a verdade, né? Não é verdade? Às vezes, onde é que está fulano? Manda um recadinho ali, e às vezes a gente perde a bênção de poder ter essa interação de vida, de família. Outra pressão sutil dos dias de hoje é o modelo de sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você ganhar dinheiro, você ser bem-sucedido, você ter não sei quantos títulos, mas na lista do sucesso não está preparar a gente para viver em família. E esses modelos de sucesso excluem a família do processo de vida. O mito, né, que a gente demonstra amor construindo coisas ou dando coisas para os nossos filhos. Amor não é uma troca. Amor é uma construção de vida, de alma na alma, de leitura do coração. Eu quero dizer para vocês com esses exemplos é que em cada geração existem pressões sutis para que a gente não possa desfrutar da bênção que Deus colocou, que é a família, porque foi Ele que inventou. A bênção de construir relacionamentos, a bênção de desfrutar desses relacionamentos. Por isso eu quero olhar para Joquebede, a mãe de Moisés,
e aprender que instrumentos ela usou para vencer os obstáculos do seu tempo. Porque a gente pode usar instrumentos semelhantes para superar os obstáculos de hoje. Primeiro instrumento que essa mulher de Deus usou, diz a Bíblia uma coisa interessante, diz assim: vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. O decreto tem que matar, mas ela pegou o bebezinho dela e vendo que era bonito, ela teve coragem de criar o seu filho até o 3º mês, contra as ordens de Faraó, e sabendo que alguém poderia denunciá-la a qualquer tempo. E naquele tempo, não cumprir a ordem de Faraó era correr risco de vida. E por que ela correu esse risco de vida? Diz a Bíblia que ela olhou a beleza do seu filho e não teve coragem. Minha tia-avó, ela dizia o seguinte, né? Eu não sei se ela tem razão ou não, mas ela dizia assim, que todo bebê recém-nascido tem cara de joelho. Eu não sei se é bem isso, né? Mas eu sei que todo bebê nasce enrugadinho. Eu acho que era isso que ela queria dizer, é enrugadinho. Ela olhou aquele bebê enrugadinho que tinha nascido e disse: é meu, é lindo, é maravilhoso. E eu creio que ela viu essa beleza em coisas muito simples, né? Como a gente vê, né? A beleza de chorar, aquele chorinho que está dizendo: estou precisando de você, né? E se você já viveu essa experiência, eu me lembro quando o meu filho nasceu, né? Eu estava na sala de parto, e aí o médico tirou a criança, ela começou a chorar, a Michel, né? Hoje já um homem de 40 anos, mas começou a chorar, e de repente pegou o Michel pequenininho, colocou assim no ombro da mamãe. Quando ele escutou o batimento cardíaco da mamãe, parou de chorar na hora. Como é que a gente não se enternece com isso? Eu fico imaginando, né? Joquebede pegando Moisés no colo para amamentar, e disse: como é que eu vou jogar esse bebê no rio? Não tem jeito. Quando olhava para aquela fragilidade, dependência total, só vive se eu cuidar dele. Como é que eu vou jogar no rio? E então ela e Arão, o seu marido, não puderam entregá-lo aos soldados, nem lançar no rio, e decidiram escondê-lo por 3 meses, ou quanto tempo fosse possível. O que estava por trás e qual era o ingrediente, qual era a ferramenta para enfrentar a dificuldade daquele tempo? Amor desprendido, amor sacrificial. Se você quer investir na sua família, tem um ingrediente que não pode faltar: amor sacrificial, amor desprendido. A sutileza das expressões que nós vivemos hoje, às vezes nos impedem de perceber que a família está correndo risco, que os nossos filhos estão correndo risco. E diante destas pressões, o que eles mais precisam é do nosso amor desprendido. Esse amor que pedirá que abramos mão de alguma coisa por eles. E essa é uma grande diferença entre o amor que é apregoado nas canções e na cultura e o amor que a Bíblia nos revela. Há uma diferença imensa. O amor apregoado nas canções e nos modelos da cultura é o amor que me serve, é o amor que me faz feliz, é o amor que me completa. Mas o amor da Bíblia é o contrário, é um amor que me constrange, porque é tanta doação, é tanta entrega, é tanta maneira de expressar o carinho, que nós somos conquistados por esse amor que se entrega.
Eu estava no seminário, o pastor Irlande Pereira de Azevedo era meu professor. E ele estava lá falando sobre amor, sobre vida em casa e assim por diante. E ele disse assim, sabe, quando a gente ama, e eu me lembro até hoje, quando a gente ama, a gente vai dar em primeiro lugar alguma coisa para a pessoa amada. É um gesto de entrega. E aí ele falou assim, olha, se você é pai, muito provavelmente se o pezinho do seu filho crescer, e ele precisa de trocar de sapato, e mesmo que o seu sapato esteja furado, você vai comprar primeiro dele, porque isso é amor. E aí ele virou todo envergonhado. Quem conhece o pastor Irlande, né? Eu vou usar uma expressão que eu não sei se é comum aqui, engomadinho, tem essa expressão aqui? Todo engomadinho, assim e tal. Ele virou assim e disse assim, não olhem para o meu sapato. E aí você imagina o que a classe fez, né? Todo mundo olhou para o sapato dele, e o dele estava furado. Ele estava falando dele mesmo. Sabe, o que a gente tem que pode enfrentar as pressões e que o mundo nunca vai ter, é um amor desprendido. Um amor que constrói pontes nos lugares aparentemente inacessíveis da alma. Sabe, vai chegando uma época da vida, né, que os filhos tendem a se isolar. E diz, tranca a porta do quarto, não é? Diz, aqui você não pode, aqui é meu canto, tal. E aí, com aquela sutileza de um amor desprendido, a gente constrói pontes, porque na verdade, a alma do menino, a alma da menina está precisando ser tratada. Às vezes vem sentimentos de insegurança, às vezes vem tanta coisa no meio daquilo, e vem aquele amor que vai entrando devagarinho, que não força, que não quebra a porta, mas que de uma maneira desprendida abraça. Sabe, é interessante como pequenas coisas fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Vou falar os pais, eu sei que é Dia das Mães, mas vou falar os pais agora aqui. Pai, se você tem uma filha, mulher, você não pode imaginar como um almoço exclusivo com ela faz toda a diferença. Na minha vida, durante muitos anos, eu tinha o dia certo de almoçar com a minha filha. E meu filho Michel contou isso num culto recentemente, que ele então disse para sua filha, minha neta Nina, ele disse assim, papai vai te levar para jantar com ele. E aí ele chegou do trabalho, trabalha lá na igreja, assumiu a igreja onde eu pastoreava, e ele chegou, ela estava toda bonita, perfumada, cheirosa, porque ia jantar com o papai. E aí então ele levou num lugar para jantar, ela gostou, e disse, mas aqui a sobremesa é ruim, eu vou te levar num outro lugar. E levou num outro lugar da cidade onde tinha uma sobremesa gostosa, e de repente a minha netinha olhou para ele e falou, papai, você vai contar para a mamãe que você me trouxe aqui? Ela disse, sim, vou. Ela vai ficar com ciúmes, porque é bom demais aqui. Gente, você não pode imaginar como pequenas coisas que representam um amor, esse amor que se dá, que se doa, que abre tempo, que abre espaço, que dá significado, que constrói pontes, o que faz na alma. Sabe, não é só a mãe que tem que fazer isso, papai tem que fazer isso também. Sabe, os nossos filhos precisam mais do que matemática, química, física, esportes. Eles precisam aprender a viver. Muitas vezes, como pastor, eu cheguei em aconselhamento pré-nupcial e estavam lá o casalzinho lá conversando sobre vários assuntos, e de repente eles falavam assim, pastor, dá uma dica para a gente.
com quanto a gente consegue viver nós dois, comprar comida no mercado e tal. E aí eu percebi uma coisa, isso não era uma pessoa ou duas, não. A gente ensina tudo para os nossos filhos, mas não ensina a vida prática. Não ensina a administrar dinheiro, resolver problemas. Onde é que eles vão aprender a resolver problemas? Eles vão aprender em casa. Quando a gente fala com eles, olha, estamos vivendo esse problema, nós vamos acertar isso, vamos acertar aquilo. Quando o papai e mamãe se separaram, a gente começou a viver uma crise familiar muito grande, 4 filhos, né? Eu era o mais velho e eu tinha que administrar a pobreza. Administrar a riqueza é fácil. Agora, quando você tem que viver com 30% do que você vivia antes, né? Que era 100%, então você imagina a encrenca. E aí eu estava tentando fazer o meu melhor, mamãe doente, com uma doença psiquiátrica grave, e aí eu disse, briga para todo lado, era tapa, pontapé, você não imagina, era no murro mesmo que a coisa andava. Aí, um dia, eu falei, reuni todos os meus irmãos, falei assim, gente, vocês precisam me ajudar. Dinheiro que a gente tem é isso. Pagamos tanto de aluguel, tanto de luz, tanto disso, e lá os meus irmãos lá, desde o pequenininho, todo mundo em volta da mesa. E aconteceu uma coisa tremenda. O irmão meu, que era mais truculento, falou assim, lá eles me chamam de Júnior, né? Falou assim, Júnior, é o seguinte, meu tênis está furado, mas eu vou botar um jornal aqui dentro, dá para rodar mais um pouco. Pode tirar dessa lista o tênis que está faltando. E de repente começou a haver cooperação, porque o amor sacrificial se aprende resolvendo a vida em comum. Como é que os seus filhos vão aprender a amar desse jeito e a resolver questões da vida? Tem tanta briga que acontece na família por besteira, vamos falar a verdade, porque a gente simplesmente não sabe resolver coisas juntos. Sabe, nós precisamos construir o tempo que não existe, com tempo de qualidade. A gente vai precisar aprender a lidar com a vida, e isso só podemos aprender uns com os outros. E nós precisamos entender que nós estamos preparando líderes de Deus para esta geração. Por isso, não abra mão de investir num projeto maior de todos, que é construir líderes de Deus para a glória do Senhor. Eu estava numa conferência onde Gary Skinner, que é um missionário canadense, trabalhando em Uganda, ele construiu lá um trabalho lindíssimo, e uma das coisas muito bonitas foi construir um trabalho de adoção de crianças vítimas da AIDS em Uganda, muitos vitimados, e a igreja se tornou a mãe e o pai dessas crianças. E ele então disse, nós não podemos só ter orfanatos, nós temos que criar uma geração de líderes para esse país, para mudarem esse país. E aí um dia ele levou o netinho dele para Uganda, veio do Canadá, e aí 2 meninos, né? O do Canadá e o adotado pela igreja. E o adotado pela igreja virou para o netinho do Gary Skinner, ele disse assim, qual é o seu projeto de futuro? 10 anos. O garotinho do Canadá disse, sei lá. Ele disse, eu estou me preparando para ser presidente desse país. E aí ele ouviu, né, e disse assim, aleluia, porque nós estamos preparando uma geração para ser líderes de Deus dessa terra. E você, está preparando para ser um químico, matemático? Prepara alguém para servir a Deus de todo o coração, mas para ser um líder, para fazer diferença nessa terra. E sabe como é que a gente faz isso? Superando as sutilezas desse tempo, e começa com amor desprendido. Mas tem um segundo ingrediente, porque nem todo amor desprendido do mundo salvaria Moisés.
aquela pressão não daria conta de ser resolvida simplesmente guardando a criança dentro de um armário em casa, escondendo. E aí então, essa mãe vai buscar algo tremendo, que é a sabedoria, que só pode vir do alto e só pode vir de Deus. À medida que Moisés ia crescendo, não dava para esconder. Mesmo que ele fosse cercado de todo o amor desprendido, não funcionaria. E então, como enfrentar os perigos do mundo que desejava destruir Moisés? O Senhor então vai dar uma sabedoria incrível para essa mulher, uma sabedoria incomum e celestial. E o Senhor disse que nós, se tivéssemos falta de sabedoria, podíamos pedir a Deus que Ele nos daria esse tipo de sabedoria. E olha só que coisa tremenda, essa mulher, na sabedoria de Deus, arquitetou um plano para salvar a vida do seu filho, e ela pensou assim: eu vou colocar o meu filho num cesto feito de juncos, calafetado com betume e piche. O edito de Faraó determinava que toda criança do sexo masculino precisava ser lançada no rio Nilo. E ela, usando a sabedoria de Deus, fez exatamente isso. Mas ela criou um bote salva-vidas. Eu vou lançar, mas o meu filho está dentro do bote salva-vidas. E eu imagino o cuidado, o carinho com que essa mãe, Joquebede, teceu o cestinho. Você pode imaginar? Ela tinha um plano e ela foi tecendo, passando betume, pondo na água. Não, está vazando um pouquinho, vamos passar um pouquinho de piche aqui, vai ficar bom esse negócio. E o plano não poderia ser só isto, pois não garantiria que o menino sobreviveria. Por isso ela continuou a idealizar o plano. E disse assim: olha, eu vou deixar o cestinho escondido no meio dos juncos, próximo de onde a filha do faraó se banha. É impossível que ela não fique enternecida com você, meu filho. Eu acho que ela até estava conversando com Moisés ali. E aí ela contou com a ajuda bem treinada da sua filha Miriam. E eu imagino quantas vezes essa mãe repassou com a filha todo o script. Você pode imaginar? Filha, você vai ficar aqui, você vai ficar olhando, quando ela for tomar banho, vai acontecer, Deus vai abençoar, e você vai falar isso, você vai fazer esse gesto, você vai fazer... E ela ensaiou tudo aquilo. E sabe, a sabedoria do Senhor deu um plano, e sempre o plano que vem da sabedoria de Deus é um plano de sucesso. O que eu quero dizer para você é que amor desprendido somente não basta. Deus precisa nos dar sabedoria do alto para criarmos os nossos filhos para a glória dEle, para percebermos as sutilezas das pressões de hoje, que envolvem e matam os nossos filhos, para perceber lugares e discerni-los. Eu me lembro de um testemunho que a gente ouviu na igreja, onde uma adolescente foi falar à igreja, e ela disse assim: eu gostava, porque depois ela já tinha se convertido, de festa rave. E eu dizia para o meu pai: papai, eu quero ir nessa festa. E o papai pegava o carro com todo o amor desprendido e levava na porta da festa. E depois, quando era de madrugada, 6 horas da manhã, 5 da manhã, ele estava na porta da festa para me buscar. Mas ele nunca entrou na festa para saber o que acontecia lá dentro. E aí ela começou a contar o que acontecia lá dentro. E a igreja toda horrorizada chorava. Porque às vezes o amor desprendido, sozinho, sem a sabedoria do alto, não nos permite discernir que às vezes a gente está entregando os nossos filhos para Satanás e a gente não sabe. Está entendendo o que eu estou falando?
Então nós precisamos de sabedoria do alto para discernir a hora de falar e a hora de se calar, a hora de discernir pessoas que estão junto, que não estão junto, de coisas, de diversões, para entender o significado da comunicação truncada e tantas outras coisas, para que nós possamos achar uma estratégia do alto para contornar e vencer os obstáculos que são de hoje, para produzir saídas vigiadas, como foi o cestinho no meio do junco. Sabe por quê? Porque não adianta esconder, é preciso vencer os perigos que nos cercam. Um dos líderes da nossa igreja idealizou uma escola, e ele estava preocupado com seus filhos, investiu todo o recurso lá. A ideia dele era maravilhosa, mas a estratégia era ruim. Ele queria tanto proteger os seus filhos, tanto criar um gueto, que ele não percebia que o grande desafio desse tempo não são os guetos que a gente constrói, mas como enfrentar o mundo de hoje, porque a gente não vai conseguir sair desse mundo. Senhor, como precisamos dessa sabedoria, e sabe, só Deus pode nos dar. Então aqui eu tenho algumas perguntas para você. Se você é mãe, se você é pai, você tem conseguido ler a alma do seu filho? Eu não estou falando das expressões, se está bravo, se não. Não, isso a gente faz, mas ler a alma, o que é que vai dentro dele. Você consegue discernir os perigos concretos que eles estão enfrentando hoje? Às vezes nossos filhos estão sofrendo bullying na escola, a gente nem sabe. Qual tem sido a estratégia que o Senhor lhe deu para enfrentar esses perigos? Qual é o projeto de educação que veio do alto para vocês cuidarem dos seus filhos? É interessante porque na maioria de nós tem planos e projetos para tudo. A gente tem plano para comprar casa própria, como é que a gente vai pagar isso, como é que a gente vai fazer aquilo, como é que vai fazer aquilo outro. Mas você tem um plano de educação para os seus filhos? Quando eu estava me preparando para ter os nossos filhos, a gente teve a ajuda de um pastor americano que nos ajudou, e disse assim: qual é o projeto de personalidade dos seus filhos? Eu falei: esse cara é louco, eu vou ter um projeto de personalidade para os meus filhos? Ele falou: porque a maneira como você educa vai construir a personalidade deles. Se você for rigoroso demais, ele não vai ter coragem. Se você for fraco demais, ele não vai saber limites. E aí ele começou a falar, eu falei: meu Deus do céu, eu não estou preparado para isso. Eu preciso de um plano do alto, e você também. Terceira coisa que eu quero falar, porque o meu tempo já foi, não é isso, pastor? Já estou vendo aqui que já foi meu tempo aqui, tá? Essa mulher tinha uma outra ferramenta tremenda de Deus, uma fé perseverante. É interessante que a palavra fé não aparece nesse texto que nós lemos, mas ela está expressa nas ações dessa mãe e na vida do seu filho. E o autor do livro de Hebreus entende assim e coloca essa mãe e o seu marido na galeria dos heróis da fé. E lá em Hebreus 11, 23, vai falar sobre esse pai, essa mãe e Moisés. Porque vencer os obstáculos que nos impedem de abençoar os nossos filhos, só pode ser feito no poder de Deus. E isso é exercício de uma fé viva. Aquele menino, no pouco tempo que teve com a sua mãe, que depois ele foi para o palácio e foi educado no palácio, ele foi tão impregnado pela fé da sua mãe e do seu pai, que ele pôde viver uma vida inteira buscando o Deus dos seus pais.
E ainda que ele fosse filho da princesa, ele sabia que ele tinha um Deus único, que era o Deus dos hebreus. A fé, as orações, os ensinos, as maneiras como eles enfrentavam as lutas da vida, os testemunhos dos milagres de Deus, a participação nesses projetos, é que fazia a grande diferença. Sabe, fé é muito mais do que uma doutrina. Eu nasci num lar evangélico, aprendi a decorar versículos da Bíblia desde pequenininho, recitava os versículos aqui na frente, no culto da nossa igreja, mas eu não conhecia o poder de Deus, eu não conhecia a voz do Senhor na minha alma. E um dia, ouvindo com 12 anos de idade, um jovem falar que Deus falava com ele, eu fiquei tremendamente impactado. Eu falei assim, esse cara deve ser maluco. Eu vivo na igreja desde pequenininho, nunca ouvi a voz de Deus, nunca senti essa presença. Isso me deixou angustiado. Foi quando subi no quarto, primeira vez, pedi, Senhor, se tu podes falar, fala comigo. E eu fiquei lá de joelhos com 12 anos de idade, e eu imaginava assim, vai vir uma voz, um trovão, um raio, um anjo vai aparecer aqui, e começou a doer o meu joelho, e não apareceu nada. E aí no meio disso tudo, eu não conhecia a voz do Espírito, o Espírito me falou, por que você não abre a Bíblia? Você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu já tinha a minha Bíblia. E eu peguei a minha Bíblia e falei, Deus, está passando um pensamento aqui na minha cabeça. Se o Senhor pode falar, então eu vou abrir a Bíblia, fala comigo. E aí eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Comecei a sentir a presença de Deus como nunca, comecei a ler um versículo que dizia assim, diz o Senhor, eu falei, Deus está aqui nesse negócio. Comecei a tremer da cabeça aos pés, e aquele texto que eu não tive o carinho de guardar com 12 anos de idade, não tive essa presença de Espírito, dizia das minhas dúvidas, dos meus medos, e eu fechei a Bíblia para descer aquela escadaria do meu sobrado, onde morávamos, para falar para o papai e para a mamãe, que Deus falava, que agora eu conhecia um Deus vivo e poderoso. E quando cheguei lá embaixo da escada, eu ouvi outra voz que eu também não conhecia, que era a voz do diabo. E o diabo disse assim, você é uma criança mesmo, né? Vai lá, escuta um cara falar que Deus fala com ele, fica tremendamente influenciado, abre a Bíblia, uma baita de uma coincidência, e você acha que Deus falou com você? Vê se cresce. E como bom filho de italiano, eu subi outra vez e falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou passando um outro pensamento aqui na minha cabeça, que o Senhor não falou não, foi coincidência. Então se o Senhor fala, fala de novo. E aí abri a Bíblia e outra vez, assim diz o Senhor, tremendo da cabeça aos pés, e agora falava da dúvida que eu tinha sentido dele. E aí eu perguntei para Deus, falei, olha Deus, é o seguinte, eu quero ter certeza desse negócio. Uma vez pode ser coincidência, duas talvez, fala a terceira vez, e eu vou crer. E Deus é bom, Ele falou a terceira vez e continua falando até hoje comigo. Sabe qual é a questão? É que às vezes nós educamos nossos filhos numa doutrina, e esquecemos de apresentar fonte de toda a graça e poder. Nossos filhos precisam conhecer o poder de Deus, as maravilhas do Senhor, as respostas de oração. Uma vez estávamos em casa e tinha recebido um convite para ser pastor numa outra igreja, saí de Curitiba. Nós já tínhamos passado por uma mudança de São Paulo para Curitiba, e então reuni a família e falei para os meus filhos, falei assim, olha, nós estamos com esse convite, vamos orar, porque o papai precisa ter um discernimento de Deus. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Um dia Michel chegou pequenininho para mim e disse assim, papai, Deus já falou com você?
eu falei, ainda não, filho, ainda não. Daqui a pouco ele vem com a minha Bíblia na mão e diz assim, papai, por favor, abre essa Bíblia logo e veja o que Deus tem para nós. E aí então reunimos toda a família em volta da cama, e aí abrimos a Bíblia, e Deus nos deu a resposta, porque Ele sabia que existia um Deus que fala e que toca o nosso coração. Os nossos filhos precisam mais do que uma doutrina, eles precisam conhecer o poder de Deus. Na sua casa, eles conhecem o poder de Deus? Estava num retiro de adolescentes, sabe aqueles retiros bem pegados, e aí então o líder chegou assim, pastor, tem um grupo aí de adolescentes bagunceiros, você tem que conversar com ele. Eu me senti diretor da escola, sabe? Quando o cara diz, não aguento mais, toma aqui, né? E aí então chegaram os 4 garotos da pá virada, e eles estavam esperando aquela bronca, e eu virei para eles assim, disse assim, Deus já falou com você alguma vez? Um olhou para o outro e falou, ih, que conversa é essa? Você já teve uma experiência com o poder de Deus na sua vida? Sim. E aí tinha um muito sincero, disse assim, pastor, eu nunca vivi isso não, e acho que nem meu pai e minha mãe viveram. Eu nunca vi isso na minha casa não, negócio de poder de Deus, negócio estranho isso aí e tal. Como é que estão os seus filhos? O poder de Deus é a marca da sua casa. Se for uma doutrina, eles vão questioná-la. Mas se eles forem marcados pelo poder de Deus, eles vão enfrentar a vida, porque conhecem o autor da vida. Estão entendendo? Queria terminar aqui, meu tempo acabou, mas eu queria terminar aqui orando com vocês. Deus nos deu um privilégio, ser família. Deus nos deu um privilégio, ter pessoas significativas. Deus nos deu um privilégio. Se você imagina que o sucesso que está lá fora, que você está perseguindo, vai preencher o teu coração, não vai não. Eu me lembro um dia que estava entrando na igreja, um senhor me segurou pelo braço, chorando, falou, pastor, me ajuda. Eu falei, que foi, moço? Ele disse assim, eu sou um cara bem sucedido, trabalho na empresa tal, faço isso, faço aquilo, e eu corri atrás de todo esse sucesso a minha vida toda, e eu cansei, mas hoje é domingo, minha família está separada de mim, eu achei que eu ia amar minha solteirice, mas eu estou sozinho, e eu não paro de chorar, porque tudo que eu conquistei sem as pessoas que eu amo não vale absolutamente nada. Não é verdade? Sabe, eu e você precisamos de amor desprendido, sacrificial, porque se a gente não tiver capacidade de amar, assim a gente não perdoa, a gente não constrói, a gente não vive junto, a gente vai ser tão egoísta que quer viver sozinho. Estava lendo uma revista num avião canadense, dizendo, modelo de família pós-moderna. Um mora numa casa, outro mora na outra. Banco e contas separadas. De vez em quando se encontram para dizer, vamos dormir aqui ou vamos dormir ali, na casa de um, na casa de outro. Porque amar do jeito que a Bíblia fala, dá trabalho. Mas é isso que dá felicidade. Para isso a gente precisa de sabedoria. Porque tem tantas pressões e tantas lutas para a gente discernir na nossa própria vida, na vida dos nossos queridos. E a gente precisa de uma fé transcendente, poderosa, que se revela em respostas de Deus, em maravilhas do Senhor, que marcam a nossa vida, nossa casa e os nossos queridos. Queria orar por você e pela sua casa. Você concorda por isso? Com isso? Então fica de pé, vamos orar juntos ao Senhor. Eu acho que todos nós precisamos dessa oração.
Todos nós temos as sutilezas de hoje. Todos nós temos as sutilezas de hoje para enfrentar. Que o Senhor nos dê graça. Você concorda com isso? Mas quem sabe hoje seja o dia de você pedir perdão para alguém. E olha, falar para os homens aqui, macho que é macho tem coragem de pedir perdão. E mulher que é mulher tem coragem de pedir perdão. Porque perdão faz a essência das reconstruções na nossa vida. Não se constroem pontes sem a gente admitir os nossos erros. Isso é amor desprendido, isso é sabedoria, isso é fé prática. Pai querido, abençoa o teu povo que aqui está, essa igreja tão linda, maravilhosa, o povo teu, coração teu, igreja amorosa, acolhedora. Mas Senhor, trata o coração de cada um para a tua glória, de tal maneira que a casa de cada um seja aquilo que o Senhor nos ensinou a pedir, que a paz do Senhor Jesus reine na nossa casa, que o amor de Deus Pai reine na nossa casa, que a sabedoria do alto venha sobre cada um de nós, e que o poder tremendo, infinito de um Deus todo-poderoso se manifeste nas coisas simples e nas coisas grandiosas que temos por enfrentar. Senhor, faz milagres na casa de cada um. Alguns serão milagres do coração, da alma, do perdão, da reconstrução, mas outros serão intervenções tão grandiosas que o mundo vai dizer: o que aconteceu aqui? Revela, Senhor, a tua presença no meio do teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.